estudar as relações existentes entre os coeficientes e as raízes de uma equação do segundo grau. É equivalente a resolver a segunda tarefa do GT1 apresentada anteriormente, que foi enunciada da seguinte forma: utilizar o resultado encontrado na realização do T1 do GT1, identificando as raízes por x1 e x2 e obter a soma de x1 mais x2, assim como o produto x1 vezes x2 dessas raízes. Bom, então para a gente realizar essa tarefa, a gente vai utilizar a solução geral da equação do segundo grau, fazendo x1 como sendo no numerador menos b menos raiz quadrada do delta sobre 2a. E o x2 como sendo no numerador menos d mais raiz quadrada do delta sobre 2a. Ok? Dessa forma, para a soma, nós temos que o x1 é menos b menos raiz do delta sobre 2a, mais o x2, que é menos b mais raiz quadrada do delta sobre 2a. Ok? Bom, e aí a gente vai reescrevendo essa expressão lá no segundo membro. Nós vamos ter o mesmo denominador comum, que é 2a, ok? E sendo o denominador da primeira parcela e da segunda o mesmo, então vamos repetir o denominador e repetir também simultaneamente os numeradores, ok? E aí a gente vai agrupando os termos iguais, vamos agrupar os termos que têm a mesmas variáveis didáticas. Nós temos lá o menos b, e depois menos raiz de delta e mais raiz de delta sobre 2a. Muito bem. Então, aplicando a regra de cancelamento para termos simétricos e adicionando os termos menos b e menos b, nós temos, observa que nós temos lá no numerador menos raiz de delta mais raiz de delta. Tá, menos raiz de delta e mais raiz de delta é zero, né? O cancelamento. Vamos ficar então no numerador com menos 2b. Ok? Então, menos 2b sobre menos 2b sobre 2a. E aí, novamente dividimos o 2 por 2 e ficamos então com que a soma é menos b sobre a. No caso do produto, vamos proceder da seguinte forma: a gente reescreve, substitui o valor de x1 e assim como o valor de x2, aqueles atribuídos inicialmente. E aqui então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o numerador e os numeradores, assim como os denominadores. Fazendo isso, então, no denominador nós vamos ter o 4a, e no numerador nós temos aí o menos b menos delta vezes menos b mais delta. A gente vai desenvolver para obtermos a expressão correspondente, a gente vai realizar o tratamento algébrico que nos permite alcançar o seguinte resultado. A gente vai desenvolver, vamos multiplicar o menos b com menos b e depois o menos b com o delta, raiz de delta positivo, e a gente procede da mesma forma o menos raiz de delta vezes menos b e depois menos raiz de delta mais raiz de delta. Vai haver o processo de cancelamento. Nesse cancelamento vamos ficar só no numerador com a expressão de 4ac. Aí 4ac vezes 1 sobre 4 ao quadrado. E essa expressão se escreve então
que 4A a dividir por 4A ao quadrado, vão ficar no numerador só com C e no denominador com A. Então, observem que na soma nós temos o B sobre A e na multiplicação, ou seja, o produto é C sobre A. Então, essas relações são importantes para tomarmos decisões na situação, na resolução também de equações de segundo grau. Então, essa a relação que existe então é que numa equação de segundo grau, a soma das raízes é exatamente o simétrico do B sobre A, lá na equação. E o produto é só sobre A. Okay? Esse resultado, então, a partir desse resultado, nós podemos obter, ele proporciona uma técnica, né? Podemos obter as soluções ou raiz da equação por prescrição. Como é isso? Então, conhecendo o valor de A e de B na equação, assim como de C na equação, nós podemos prescrever valores que satisfazem essa relação. A técnica permite também representar uma equação de segundo grau utilizando a soma, assim como o produto. Então, onde S é exatamente a soma que nós temos lá em cima, e o P é o produto obtido a partir das raízes, que são soluções da equação. Olha só, nesse caso, por exemplo, a gente observa aqui, nós temos uma equação do segundo grau, em que conhecemos os valores das variáveis didáticas A, B e C, onde A é 2, B é 10 e C é 12. Né? E nesse caso, a gente toma imediatamente a seguinte conclusão, que a soma das raízes, nós temos lá, que é menos 5, por quê? Menos 5 é simétrico de 10 sobre 2. Porque 10 sobre 2 o 10 é B e o 2 é A, que nós temos lá na ação. E no produto, nós temos lá que o C é 12, 12 a dividir por 2, que é A, dá exatamente o 6 que nós temos lá. Beleza? Bom, assim, por prescrição, podemos encontrar dois números reais. Esses dois números reais, faz que a soma seja menos 5 e o produto 6. Se a gente olhar bem direitinho, essa equação, estamos vendo aí 2a ao quadrado mais 10x mais 12, exatamente a equação que a gente estava trabalhando anteriormente, foi dado lá no GT1. E os valores que satisfazem essa operação de tal sorte que os números, nós temos lá os números 2 e 3, eles vão satisfazer essa relação por prescrição. Nós temos lá o 2 mais 5, 2 mais 3 e 5, e o 5 então está simétrico do valor que nós temos lá, e assim como o 2 vezes 2 é 6, que é exatamente o 6, que é o produto das raízes, que são então o 2 e 5, beleza? Bom, vamos considerar esse gerador. Nesse gerador de tarefa, nós temos 3x ao quadrado mais 5, mais, abre parênteses, 5m, e menos 2, fecha parênteses, x, mais m menos igual a 0. Então, é uma equação do segundo grau que nós não temos valores específicos para o B, nem para o C. Porque aí a gente consegue ver que o A é 3, tem um valor B atribuído, e o B é 5m menos 2, e o C é m menos 1.
Então, a partir dessa representação, dessa informação no gerador, nós podemos realizar tantas outras tarefas. E aqui está sendo proposto para determinar o valor de m, de modo que as raízes da equação fornecida no GT, esse GT2, sejam simétricas. Bom, qual seria a condição para que as raízes de uma equação do segundo grau sejam simétricas? Vamos ver aí. A segunda tarefa é determinar as raízes, uma vez conhecido o valor de m nessa equação. Então, quais são as raízes dessa equação do segundo grau? Beleza? Então, para a gente realizar a primeira tarefa, nós devemos saber imediatamente que as duas raízes de uma equação do segundo grau são simétricas se uma for menos a outra. Ou seja, a gente pode escrever x1 igual a menos a segunda raiz. Também podemos escrever o x2 igual a menos x1. Pronto. Então, a partir da operação da primeira solução, não temos x1. A primeira relação que nós encontramos lá em cima, é x1 mais x2 igual a menos b. Nós podemos substituir, no lugar de x1, substituir o menos x2. Então, a gente vai fazer aqui, ó, no lugar de x1, substituímos o menos x2. Então, vamos ficar com menos x2 mais x2. Menos x2 mais x2 é zero. Ou seja, 0 igual a b, a menos b sobre a. Bom, mas menos b sobre a só é válido, é satisfeito, se o b for zero. Então, se b, isso significa dizer então que 0 igual a menos b sobre a, se somente se o b for zero. Pronto, então na equação fornecida lá no gerador, nós temos lá o a é 3, b é 5, m menos 2 e c igual a m menos 1. Pronto, então daquela relação b igual a 0, nós temos então que o 5m menos 2 é 0. Sendo 5 menos 2 é 0, conclui-se, portanto, que essa equação do segundo grau fornecida do gerador terá raízes simétricas se o m for 2 sobre 5. Tranquilo? Muito bem. Então, na segunda tarefa, agora, sabendo o valor de m, a gente vai reescrever essa equação. Vamos reescrever a equação substituindo m na equação. Substituindo m o valor de m, que é 2 sobre 5 na equação, nós vamos ter então essa representação, onde temos 3x ao quadrado mais 5 vezes 5 sobre 2 menos 2 vezes x mais 5 sobre 2 menos 1. Ok? Ou equivalentemente, a gente escreve então que 3x ao quadrado mais 5 sobre 2, por quê? Porque 5 vezes 2 sobre 5 menos 2 é 0. Logo, essa parcela aqui, esse coeficiente do x é 0 e essa parcela toda está 0. Porque 0 vezes x é 0. E vamos ficar só com 3x ao quadrado mais 2 sobre 5 menos 1 igual a 0. Então, eu escrevo essa equação, realizando essa operação de 2 sobre 5 menos 1, que fica dessa forma, 2 menos 5 sobre 5, mais 3x ao quadrado, igual a 0, ok? Ou equivalentemente, então, 3x menos 5 sobre menos 3 sobre 5 igual a 0. A gente vai adicionar o 3 sobre 5 em cada membro, e vamos ficar então no primeiro membro apenas com 3x ao quadrado, e no segundo membro 3 sobre 5, ou equivalentemente x ao quadrado igual a 1 sobre 5. Beleza? Porque a gente vai multiplicar agora essa equação por 1 sobre 3,
e no primeiro membro vamos ficar com x ao quadrado, no segundo membro ficaremos com 1 sobre 5. Bom, e aí para a gente isolar o x, para isolar x, extrai raiz em cada membro. Extraindo a raiz de cada membro, nós vamos ter então a x igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 5. Então a gente conclui que analisando bem, observando essas raízes, esses valores, a gente vê que o x, um valor é simétrico do outro. Porque eles têm o mesmo valor absoluto, o que muda é o sinal, e isso caracteriza a simetria em relação ao zero na reta real. Logo, essa solução é proveniente a partir de uma situação bem elaborada, a partir do gerador, e isso permite a gente mergulhar nesse processo de realizar diversas tarefas referentes à equação de segundo grau. Beleza, pessoal? Então, terminamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham acompanhado e realizam todas as outras tarefas, exercícios que aparecem no cotidiano, na vida. E sempre que aparecer situação que envolve equação de segundo grau, espero que vocês estejam prontos para encarar esse desafio, ok? Sucesso, até a próxima. Até mais, pessoal. Beleza?